Bem, bom dia. Meu nome é Felipe e eu sou um professor em formação no curso de Ciências Biológicas, ou seja, estou trabalhando para me tornar um professor de Biologia. Bem, como tema da aula de hoje, eu gostaria de trabalhar o sistema respiratório e, se possível, se tivermos tempo, eu gostaria também de falar um pouco sobre a poluição do ar e como isso afeta o nosso sistema respiratório, certo? Bem, inicialmente eu trago uma questão bem bestinha, digamos assim. O que seria respirar? Algum de vocês consegue me dizer o que seria respirar? Ninguém? Não? Certo. Respirar nada mais é do que realizar trocas gasosas com o meio externo. Ou seja, nós inspiramos o ar e trazemos com ele várias moléculas, tanto de nitrogênio quanto de oxigênio e várias outras, até mesmo impurezas, certo? Nós inspiramos esse ar, trazemos o oxigênio para os nossos pulmões e expiramos o CO2. Esse processo de troca gasosa a gente chama de hematose, certo? Bem, agora com relação aos órgãos que compõem o nosso sistema respiratório. Nós possuímos 7 órgãos. Algum de vocês poderia me dizer quais seriam desses órgãos? Quais seriam eles? Não. Certo. Bem, nós possuímos 7 órgãos. Temos as fossas nasais, temos a faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e diafragma. Tá? Tanto brônquios quanto bronquíolos e as estruturas que ficam em suas pontas, que são os alvéolos, mas 3 estruturas, certo? Essas 3 estruturas elas ficam dentro dos pulmões, dentro das cavidades pulmonares, digamos assim. Ok? Bem, qual seria a função das fossas nasais? As fossas nasais elas são responsáveis por 3 coisas, de maneira superficial. As fossas nasais elas servem para fazer a filtração de impurezas. Mas como assim, professor? Bem, a filtração de impurezas é feita pelos pelos que nós temos aqui. Ou seja, esses pelinhos que a gente tem no nariz, eles servem para fazer a filtração do ar. Quando nós inspiramos o ar, algumas impurezas podem vir junto do oxigênio. E essas impurezas, boa parte delas acaba ficando presa nesses pelos. Ao ficarem presas aqui, elas são retiradas por um muco. Esse muco ele é produzido pelo tecido epitelial que temos nessa região. Esse muco ele captura essas impurezas, depois de um tempo ele endurece e assim a gente consegue retirar ele. O que seria esse muco? Sim, a meleca. Esse muco é a meleca. Bem, continuando, nós temos a faringe. Professor, o que é a faringe? Eu não entendi muito bem. Nome estranho isso aí, né? Nome estranho em inglês. Bem, a faringe, ela serve para fazer a divisão do sistema respiratório e digestório. Ou seja, quando nós inspiramos o ar, a faringe ela direciona esse ar para os nossos pulmões. E quando nós ingerimos alimentos ou algum tipo de líquido, ele é direcionado pela faringe para o nosso sistema digestório. Professor, mas e se, sei lá, a comida tentar ir para o pulmão e o ar ir para o estômago, o que acontece? Bem, geralmente o alimento ele não é errado, ele não vai para o caminho errado, tá? Mas é comum que aconteça do ar ir para o estômago. E quando acontece, ele volta de uma forma chamativa, ele é escandaloso. Alguém poderia me dizer como que ele volta? Sim, ele volta na forma de arroto, ele chega da forma de um barulhinho, né? Barulhinho sagaz. Bem, continuando, nós temos a laringe, já falamos das fossas nasais, já falamos da faringe. Continuando os órgãos do sistema respiratório, nós temos a laringe. A laringe é responsável pela comunicação que nós estamos tendo agora, ou seja, através de sons. É na laringe que a gente encontra as cordas vocais. Mas onde é que fica essa laringe, professor? Esse pominho que nós temos aqui na região do pescoço.
que em homens é um pouco mais desenvolvida por conta da produção de testosterona. Mulheres também têm, só que em uma quantidade um pouco menor. O tamanho dele é menor por conta da produção de testosterona, ok? Bem, mas, professor, o que são as cordas vocais? Eu sei que elas servem para que a gente consiga se comunicar. Bem, as cordas vocais, elas nada mais são do que pregas musculares que ao serem esticadas, elas produzem sons mais agudos e ao ficarem relaxadas, elas produzem sons mais graves, ok? Então as cordas vocais são isso. Continuando, nós temos agora a traqueia, que se bifurca formando os brônquios e se ramifica formando os bronquíolos, ok? A traqueia, ela é um tubo que serve para fazer a passagem do ar. Mas professor, é só isso? Sim, é basicamente isso. Mas tem um detalhe, esse tubo da traqueia, ele possui anéis cartilaginosos. Esses anéis, eles são responsáveis por permitir que a gente consiga movimentar o nosso pescoço sem que a nossa traqueia seja fechada. Então eu só posso fazer isso ou isso por conta dos anéis cartilaginosos na traqueia. A traqueia, o brônquio e os bronquíolos, eles possuem a mesma função, ou seja, eles só permitem a passagem do ar para que eles cheguem nos alvéolos, que é onde vai acontecer as trocas gasosas. Mas tem um detalhe, assim como nas fossas nasais, o tecido epitelial da traqueia, dos brônquios e bronquíolos, eles possuem especializações de membrana para fazer a filtração do ar, ou seja, o ar que a gente inspira também tem uma outra filtração aqui na nossa traqueia, nos brônquios e bronquíolos também, que é os cílios. O tecido epitelial dessa região, ele possui cílios que fazem a filtração. Além desses cílios, também existe a produção de muco nessas regiões, ok? Então, esse é o famoso catarrão. Aqui nós temos a meleca, e quando vem aquele catarro da nossa garganta, é o muco, ok? É o muco que é gerado na traqueia, ok? Bem, continuando, já falamos da traqueia, dos brônquios e bronquíolos, agora nós temos os alvéolos, que é onde ocorre o banho do sangue, que é onde ele é limpo e assim, quando ele é retirado o gás carbônico dele e colocado oxigênio, ok? E como que isso acontece? Esse processo ele é feito da seguinte maneira: os alvéolos, eles são basicamente microbrócolis. São microbrócolis que ficam nas pontinhas dos bronquíolos. Esses alvéolos, em suas pontinhas, eles são basicamente vários círculozinhos, onde eles são envoltos por redes de vasos sanguíneos. Ou seja, nós temos em volta desses alvéolos artérias e veias, ok? Então, como que funciona a nossa respiração, esse banho do nosso sangue? O sangue, ele chega através de uma artéria, a artéria pulmonar, ele chega até o alvéolo, fingamos que isso aqui é um alvéolo. Ele chega até o alvéolo pela artéria, isso aqui, finge que esse outro dedo é a artéria que envolve o alvéolo. Ele chega até esses alvéolos através dessa artéria, e ao chegar ali, ele passa da artéria para o alvéolo por difusão simples, ou seja, a favor do gradiente de concentração. E isso acontece da mesma forma com o oxigênio. O oxigênio sai dos alvéolos e passa para os vasos sanguíneos que estão ao redor do alvéolo, tá? Professor, mas o que é difusão simples a favor do gradiente de concentração? O que é isso? Imaginemos o seguinte: nós temos dois meios, o meio A e o meio B. Esses dois meios eles são separados por uma membrana, essa membrana é semipermeável. E bem, no meio A nós temos uma alta concentração de moléculas de CO2 e no meio B nós possuímos uma baixa concentração de moléculas de CO2. Quando nós falamos que determinada molécula passou de um meio para o outro a favor do gradiente de concentração, nós estamos dizendo que o meio que tinha mais concentração começou a transferir suas moléculas para o que tem menos, para que esses dois meios consigam se igualar na quantidade de moléculas. Ou seja,
A artéria traz o sangue venoso cheio de CO2. Então aqui nas artérias nós temos muito CO2 por conta dos nossos processos metabólicos. Eles são produzidos através dos processos metabólicos. E eles chegam aqui nos alvéolos. E os alvéolos eles praticamente não têm, ou não têm, isso vai variar conforme a sua idade. Eles praticamente não têm ou têm gás carbônico. Ou seja, nas artérias tem muito e nos alvéolos quase não tem. E aí, quando eles chegam nesse ponto, por conta do gradiente de concentração, eles passam das artérias para os alvéolos. E isso acontece da mesma forma com o oxigênio. Aqui nos alvéolos está cheio de oxigênio quando nós inspiramos o ar. E aí, quando chega aqui, ela chega aqui nos alvéolos e tem os vasos sanguíneos ao lado. Os vasos sanguíneos eles estão com baixa concentração de moléculas de O2. Então elas passam dos alvéolos para os vasos sanguíneos. É basicamente isso que acontece esse banho de sangue, sabe? Essas trocas gasosas elas acontecem dessa forma. Bem, nós já falamos das fossas nasais, da faringe, da laringe, da traqueia, dos brônquios, bronquíolos e alvéolos. Bem, agora só falta o diafragma. O que seria o diafragma? O diafragma ele auxilia os músculos intercostais. Ele é um outro músculo que auxilia os músculos intercostais. O que são os músculos intercostais? Eles são músculos que ficam entre as nossas costelas, aqui na caixa torácica. Tá? Então esses músculos, junto com o auxílio do diafragma, eles ajudam na movimentação dos pulmões para que nós consigamos inspirar e expirar o ar, ok? Então, esse aumento e diminuição do volume da caixa torácica está relacionado não só com a inspiração do ar, mas também com a movimentação desses músculos, ok? Bem, agora que nós já conseguimos entender de maneira superficial o sistema respiratório, no tempo que nós temos ainda, eu gostaria de falar sobre algumas doenças que podem ser causadas, que podem afetar o sistema respiratório. Essas doenças estão ligadas à poluição do ar, no caso. Bem, segundo a Organização Mundial da Saúde, 91% da população mundial respira um ar de baixa qualidade. E boa parte desse ar está poluído por fuligem. Existem outros micro-organismos que poluem esse ar, mas vamos focar hoje na fuligem, certo? A fuligem ela é nada mais do que uma poeira microscópica que consegue entrar nos nossos pulmões e fazer uma baguncinha lá dentro, tá? Eu gostaria de saber se vocês têm em mente doenças que são causadas por fuligem e poeira. Alguém? Sim, no caso da asma. A asma e a bronquite, isso. A asma e a bronquite, elas são doenças muito parecidas, mas elas só possuem uma pequena diferença. Ah, professor, eu não sei o que é asma, o que é bronquite, como funciona. Bem, a asma e a bronquite, elas são doenças que inflamam o sistema, que inflamam os brônquios e bronquíolos, fazendo com que eles fiquem contraídos. Imaginem que isso aqui é o tubo do brônquio, ou de um bronquíolo, e quando ele fica inflamado por conta da asma ou da bronquite, ele se contrai. Ou seja, ele já diminui a passagem de ar ali. Só que além deles fazerem essa diminuição dos tubos por conta da inflamação, eles aumentam a produção de muco, aquele muco que faz a limpeza, o catarrão, certo? Eles aumentam essa produção e por conta disso a gente fica com falta de ar, porque os tubos eles ficam menores e mais cheios de muco, dificultando a passagem do ar. Então, a bronquite e a asma, elas fazem isso. Mas qual que é a diferença delas? Você falou isso aí e está parecendo tudo igual. Sim, realmente. Mas a asma, ela é uma doença que dá ataques e depois passa. E esses ataques passam ainda mais rápido se você fizer o uso daquela bombinha de respiração, certo? Mas a bronquite, ela pode durar até 3 meses por conta de ser uma doença crônica. Ou seja, se você pega bronquite, você fica até 3 meses sofrendo com falta de ar, ok? Além dessas duas doenças, nós temos também
a enfisema pulmonar, que é uma doença que geralmente fumantes têm. A enfisema pulmonar ela é uma doença que acaba tirando a... Como posso dizer a palavra? Perdão, agora eu esqueci. A elasticidade. Ela acaba tirando a elasticidade dos pulmões. Isso acaba acontecendo uma hora ou outra por conta da nossa idade, mas isso acontece de uma forma precoce com a enfisema pulmonar. Porque ela tira essa elasticidade e diminui a quantidade de ar que conseguimos expelir. Ou seja, nós inspiramos o ar, mas quando vamos expirar, nós não expiramos ele todo. Ou seja, fica, conforme o tempo passa, um ar residual cheio de CO2 vai ficando dentro dos alvéolos, o que vai tirando a nossa vitalidade. É isso que acontece conforme ficamos velhos ou quando temos enfisema pulmonar. Além disso, essa doença enfisema pulmonar, ela também acaba destruindo alguns alvéolos, que acaba fazendo com que o indivíduo que aporte tenha ainda mais problemas com sua respiração. Bem, eu acho que devido ao nosso tempo, essa é a aula de hoje, né? Não temos mais tempo para nos aprofundar em mais coisas. O sistema respiratório é um pouco mais complicado do que isso que foi apresentado hoje, mas por conta do tempo eu não poderia me estender demais nesse assunto, ok? Bem, é isso. Tenha um bom dia. Perdão, eu acabei esquecendo de dizer como eu avaliaria vocês. Bem, por conta de ser um tema novo para vocês, que vocês acabaram nunca tendo visto antes, então eu optei por avaliar vocês conforme a interação de vocês durante a aula. E já que vocês interagiram de forma razoavelmente boa, é compreensível que tenham um certo medo de responder por conta de ser um tema que não tenho experiência. Eu diria que a aula foi boa, que a interação que vocês tiveram comigo durante a explicação foi boa, então é isso. A forma como vocês são avaliados é essa. É isso. Agora sim eu me despeço. Tenham um bom dia.